Olá, hoje nosso grupo vai falar sobre fungos, especialmente a levedura Saccharomyces cerevisiae. Meu grupo é formado por Ana Luísa, Juliana, Leonardo e Raíssa. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos eles pertencem a um reino próprio chamado reino fungi. Muitos confundem achando que eles pertencem ao reino plantae porque eles parecem plantas, né? Porque eles nascem na terra, como os cogumelos, por exemplo, e as micorrizas que nascem em raízes de plantas. Só que não é bem assim, porque se eles fossem do reino plantae, eles deveriam possuir clorofila e eles não possuem. Eles também não possuem celulose como as plantas e nem têm reserva de amido. Então, se for analisar, né, morfologicamente, eles pertencem até mais ao reino Animalia que o reino Plantae. Só que eles pertencem ao reino Fungi, que é o próprio reino deles. Mas afinal, o que são os fungos? Quais são as suas características? Eles são organismos eucariontes, participam do domínio eucário. Eles também são totalmente heterotróficos, que significa dizer que são organismos que se alimentam de matéria orgânica. Eles podem ter formas de vida variadas, que seriam saprófitos, que são organismos que se alimentam de matéria orgânica porque eles não têm clorofila. Então, eles buscam o seu nutriente através da matéria orgânica morta ou em decomposição. Eles também podem ser chamados de parasitas, que são organismos que se alimentam de matéria viva, como, por exemplo, as micoses no corpo humano. Também podem ser simbiontes, que são como os líquens, que são associações de algas com fungos, porque eles se beneficiam, então por isso são chamados de simbiontes. Eles também necessitam de água para sua sobrevivência e para sua reprodução. Pode ser simplesmente umidade, mas precisa ter presença de água. E também eles podem ser unicelulares, que são o caso das leveduriformes, e também multicelulares ou pluricelulares, que são os filamentosos. Outras características que podemos citar seria a parede celular, que diferente do reino plantae, como a gente disse, ela não é feita de celulose, e sim de uma mais resistente à degradação, que seria a quitina. Alguns eles podem apresentar mitocôndrias, outros não. Eles não apresentam plastos e nem pigmentos fotossintetizantes. A sua reprodução ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada ou ambos os casos. Aqui estão alguns exemplos de como que os fungos aparecem, né, as formas com que eles aparecem na natureza. Uma das formas mais conhecidas seria o cogumelo, né? Que por isso que as pessoas confundem muito deles serem plantas, porque eles crescem na terra, mas como vimos anteriormente, eles pertencem ao reino fungi. E eles têm variadas formas, podem ser maiores, menores, coloridos, podem ser comestíveis, podem ser venenosos e até mesmo podem causar alucinações. Também outras formas bem conhecidas seriam os bolores, né, que aparecem nos pães, nas frutas que estão em decomposição, até outros alimentos. Podem aparecer em paredes também que estão muito úmidas e etc. As micorrizas, que aparecem muito nas plantas ou nas árvores, e as leveduras, que são muito importantes para o nosso trabalho, que são os fungos que são unicelulares, e eles fazem uma coisa muito importante chamada fermentação. E quais são os tipos de fungos? Eles possuem 5. Os quitrídeos, que são aqueles que têm flagelos e que eles são predominantemente decompositores e aquáticos, mas eles também podem ser encontrados em solo e em microbiotas de vacas. Os zigomicetos, que eles são conhecidos como os bolores e mofos, e também podem ser parasitas de animais, de plantas e de insetos. Os glomeromicetos são aqueles que são associados às raízes de plantas, que são as micorrizas. Os ascomicetos, que são os mais importantes para esse nosso trabalho, que são as leveduras. E os basidiomicetos, que são os cogumelos comestíveis, como o champignon, e também os decompositores, como a orelha de pau. Meu nome é Ana Luísa, vou estar dando continuidade ao trabalho sobre fungos. E o tema que nós escolhemos foi o fungo do tipo Ascomiceto, que são leveduras e se chamam Saccharomyces cerevisiae. Alguma das suas características mais marcantes é que esse tipo de fungo tem uma vida leveduriforme, ou seja, ele é um organismo eucarionte e unicelular. O DNA desse fungo ele tem 16 cromossomos e aproximadamente 6.000 genes que podem codificar proteínas. Sobre a sua alimentação, ele tem um estilo nutricional osmotrófico. Então, ele se alimenta de compostos orgânicos dissolvidos através da osmose. Tem também como característica uma parede celular bem mais robusta,
comparado-se, né, a outros fungos, e possui ainda membranas celulares e intracelulares. As cepas desse fungo, quando elas são produzidas em laboratório, eles ficam em condições favoráveis para poder se desenvolver. Mas no meio ambiente, eles precisam ter algumas estratégias de vida para poder se desenvolver bem, se reproduzir bem. Então, ele tem uma característica que nós conhecemos como fazer, acumular e consumir. Como ele realiza a fermentação, o produto dessa fermentação é o CO2 e o etanol. O etanol deixa o ambiente em que a levedura está muito tóxico, então dificilmente nós vamos encontrar outras espécies microbianas, por exemplo. Então é um fungo que ele é competitivo e ele acaba dominando realmente o ambiente em que ele está presente. Sobre a reprodução dele, ele é um fungo que ele costuma hibernar para poder esporular. E ele forma ascos, que são sacos onde os seus esporos ficam guardados. Bom, o ambiente que esse fungo está presente normalmente são troncos ou folhas de carvalhos. Pode-se encontrar ele também no corpo de moscas, vespas e principalmente nas vinícolas. Encontra-se também ele em maior quantidade nas uvas mais maduras, mais danificadas. E por que essa levedura ela é tão importante? Por causa da sua característica de realizar a fermentação, né? Como vem acompanhada da produção de álcool e CO2, a resiliência que esse fungo tem a condições adversas de osmolaridade e baixo pH tornam ele mais resistentes. Assim, as suas características biológicas são únicas, então eles têm um alto potencial biotecnológico. Além disso, eles têm uma resistência, uma tolerância a altas concentrações de açúcar, como na uva, por exemplo, e eles produzem também vários compostos aromáticos e voláteis. Todas essas características que essa levedura tem tornam ela com um potencial muito grande dentro da indústria alimentícia, por exemplo, também na produção de bioetanol, porque com a fermentação ele pode estar presente na produção de vinhos, de pães, até de chocolate, além da produção de biocombustíveis. Sobre esses assuntos mais específicos, os próximos colegas vão estar explicando melhor para vocês. Agora falando de uma coisa que todo mundo ama, né, que é o chocolate. Nós sabemos que os grãos de cacau, assim, in natura, eles não são tão comestíveis e aromáticos, né, como o produto final, o chocolate. Então, por isso, esses grãos eles são levados para a fermentação para diminuir os níveis de alcaloides e polifenóis, diminuindo o amargor e trazendo sabor ao chocolate. A presença de leveduras na fermentação do cacau também está ligada à qualidade do produto final. Foi observado que numa fermentação sem leveduras, a qualidade do chocolate foi inferior àquelas produzidas com fermentação das leveduras. Agora nós vamos falar um pouco sobre as aplicações industriais da Saccharomyces cerevisiae. A Saccharomyces cerevisiae ela é mais utilizada na fabricação de massas fermentadas e de pães. Antigamente, as leveduras do padeiro elas eram obtidas a partir da sobra da fabricação da cerveja. Depois, elas passaram a ser comprimidas de uma cepa melhorada, e isso possibilitou a produção em larga escala dos pães. A produção de pão requer uma mistura de água, farinha e fermento. A Saccharomyces cerevisiae geralmente ela é inoculada na massa do pão a uma concentração de 2% do total dos ingredientes. O oxigênio presente na massa ele vai ser consumido pelas células das leveduras. Sob as condições anaeróbicas que se formam, vai ocorrer a reação da fermentação. As condições ideais para que ocorra a fermentação na massa estão ali numa temperatura entre 34 e 38 graus e um pH de 4 a 5,2. A adição de gordura, sal ou até especiarias, ela pode atrasar a reprodução das leveduras. Quando as células das leveduras degradam os carboidratos complexos, transformam glicose e frutose. Então é por isso que as leveduras elas são utilizadas na fabricação do pão, já que elas aumentam o volume da massa a partir dos gases da fermentação. Olá, sou o Leonardo. Estou aqui para apresentar para vocês a importância da Saccharomyces na indústria de bebidas. A produção de cerveja, de conhaque, de vodka, de diversos destilados também. Mas vamos focar aqui principalmente nesse artigo no vinho, principalmente. Em geral, no sumo do vinho, da uva, né, é um ambiente muito hostil quando está ocorrendo ali a fermentação. Ocorrem várias reações químicas, o pH cai, fica muito ácido,
A produção de etanol torna aquele ambiente muito mais hostil, muito mais difícil de sobrevivência de qualquer micro-organismo ali dentro. Só que a Saccharomyces, ela consegue superar isso tudo. Ela, dentre todas as leveduras possíveis que temos aí para poder haver a produção, a fermentação do vinho, ela é a que tem o melhor resultado de longe, ela se destaca muito mais. Por isso que dizem que ela é a levedura do vinho. E acima disso, a Saccharomyces também é responsável pela sintetização de ésteres, o que é um composto ativo responsável pelo sabor frutado, floral que tem no vinho, principalmente denotado em vinho de alta qualidade. Indo agora para a parte de biocombustíveis, focando no bioetanol e álcools superiores. Hoje, nós temos a produção de bioetanol de primeira geração e de segunda geração. O bioetanol de primeira geração, ele começou sendo feito a partir realmente de cana-de-açúcar, milho, beterraba. Porém, além de ser um processo muito custoso no meio de produção, a gente depende puramente da produção dos alimentos, que podem vir a faltar, ou pode, sei lá, ficar escasso, vários fatores que podem atrapalhar na dinâmica dessa produção, a gente encarecer muito o produto. Foi aí que veio a ideia da produção de segunda geração, que é o quê? Ela ainda depende da produção de primeira geração, porém reutilizamos o que sobra da produção de primeira geração, que seja o bagaço da cana, seja a palha, seja a madeira, o bagaço do milho, o que for. O que sobra, que seja jogado fora, descartado, é utilizado para fermentar e produzir novas formas de combustível. Mas como exatamente isso funciona, né? Calma aí que eu vou explicar. A Saccharomyces consome a glicose, que é a mesma, cataboliza os açúcares por completo. Esses açúcares se formam em ácido pirúvico, que o mesmo é convertido em acetildeídeos e dióxido de carbono. O mesmo é reduzido para etanol, liberando em nada mais. Agora que o bioetanol foi explicado, vamos para os álcools superiores, o propanol e o butanol. Bem, o propanol ele é utilizado hoje bastante para motores a combustível, devido a seus grandes níveis de octanas. Ele gera bastante energia, muito bem utilizado para isso. E o butanol, ele é ótimo devido às suas propriedades menos corrosivas do que a gasolina e outros combustíveis, outras formas, né, de combustível que corroem, seja onde eles fiquem armazenados. E ele também se sai muito bem misturado à gasolina, quando comparado ao etanol. Ele pode ser posto em níveis muito superiores ao que o etanol poderia ser posto.